Então, estamos aí, né, senhoras e senhores, mais uma noite dos nossos estudos. E estamos aí sem a nossa companheira Amanda, que está nesse instante apreciando um torresminho com cerveja, fazendo seu cursinho de astróloga, e estará conosco em breve. Estamos aí com o Babu, nosso congelado Cavaleiro do Apocalipse. E estou aqui na Grécia Antiga, escutando o nosso companheiro, o nosso companheiro Homero, ditando os seus conhecimentos da Ilíada e Odisseia. E estamos aí com o nosso Homem das Cavernas, vindo diretamente do Paleolítico para nos dar o ar da sua graça. Vamos lá, iniciando o nosso estudo. 538, né? Cravado aqui, que eu falei, caraca. Tudo, você deu uma congelada aí. Deu uma congelada. Ficou assim, o Babu, ficou aquela foto de passaporte, aquele rostão grande, pô, tá bonito. Aquela foto de passaporte. Passaporte para o caos. Para o caos. Vamos embora. 568. Lembrando que é Ocupações e Missões dos Espíritos, capítulo 10. Sim. Os espíritos que têm missões as cumprem no estado errante ou encarnado. Podem tê-las em ambos os estados. Para alguns espíritos errantes, é uma grande ocupação. Ou seja, tem espírito no mundo espiritual com grandes missões assim também. Mas, o Babu, isso me lembra, isso está no livro se não me engano, do Barcelli, Tardes com o Chico, lá, ele conta que é uma história que o Chico estava contando lá na Jabuticabeira, o Chico dizendo que era um verme, não sei o quê, que eu não sou nada, eu sou apenas um verme, e aí ele diz assim, olha, o Emmanuel está aqui dizendo o seguinte, que o verme, ele cumpre a sua obrigação na natureza em total plenitude, de acordo com a sua consciência e desenvolvimento. Tudo que ele pode fazer, ele já faz por si. Aí o Chico falou assim, puxa, então nem verme eu sou. Quer dizer, essa resposta aqui é aquela básica, né? Todos os seres da criação, desde o princípio inteligente no começo até os espíritos crísticos, cara, estão sempre trabalhando. Agora, a nossa pergunta é, se mesmo nós, né, que está naquela que está na pergunta que fala se o espírito erra, né? O espírito ele busca experiência, ele experiencia. Se mesmo errados, nós colaboramos com os eventos para a construção do mundo, quer dizer, não tem ninguém ansioso, né? Já começou um arrepio quando você fala Barcelli. Barcelli não é referência para nada. Ele só inventa a ladainha que ela fala assim, ó, Geraldinho Lemos, o John Hart só vive nas costas do Chico. As besteiras que eu mando só pro Claudinho, as besteiras que ele fica escrevendo, falando que é o Chico, o espírito do Chico que está escrevendo as coisas, é umas besteiras enormes. Isso aí é outra besteira, porque Chico era um espírito muito evoluído. Com certeza a missão que o Chico tem aqui, ele tem como errante, como espírito desencarnado. O Chico teria uma condição total de saber das coisas e não ficar falando, pô, eu também sou nenhum verme. O Chico tem uma consciência que vai muito além da nossa. Então, o Barcelli, cara, você pegar as coisas que o Barcelli fica escrevendo, falando que é o Chico ditando, cara, é totalmente contra o Chico, totalmente contra a doutrina espírita. É um salseiro esse cara aí. Mas aí é que tá, Babu. Eu não sei o que aconteceu, porque vamos ver no começo. Os livros do Barcelli, no começo do seu trabalho, eram, principalmente pelo menos eu tenho a grande maioria que é em relação à mediunidade com o doutor Odilon Fernandes.
eu praticamente gosto muito dele. Mas, de um tempo para cá, e eu não sei dizer de quanto tempo para cá, ficou realmente estranho, principalmente com o doutor Inácio Ferreira, aquelas comunicações. O doutor Inácio, desde o começo, é meio errado. Porque o que você acha do espírito? No primeiro livro dele, aquele Além do Espelho, alguma coisa assim. Eu acho que esse foi o segundo do doutor Inácio, que o primeiro foi quando ele encontrou aquele que era inquisidor, o Torquemada, tal, no Não, plano... mas aí que tá. Aí você tem um cara no plano espiritual que fala do jeito que ele fala, que ele é viciado em cigarro, que toda hora fica procurando cigarro. Você acha que um espírito desse tem condição de coordenar uma comunidade espiritual? Não tem, o cara não venceu nem o vício dele. E ele tem um linguajar totalmente, tipo assim, quer mostrar descolado, mas é totalmente ofensivo. Você acha que algum espírito com alguma coisa vai ter um linguajar disso aí? Não vai. Mas, ô Babu, eu cheguei a pensar nisso, mas ele me lembrou muito, eu não sei se vocês chegavam a ouvir na Rádio Mundial o Gaspareto, aquele que era médio de pintura. É outro também que... Quando ele começou a fazer, digamos assim, a incorporar e falar na rádio corporado, eu passei a sentir que o Bacelli ele começou a copiar um pouco isso, de criar um sistema como se fosse divulgar melhor a doutrina, fazendo essa coisa que você falou do escolado, porque ele começou a falar, olha, tem o blog do Inácio Ferreira, tem o blog do Odilon. Mas o Gasparetto nem era espírita também. Ele era espiritualista. Mas aí é que tá, Babu. Vamos colocar correto. Isso aí. O Gasparetto deixou de desassumir o seu lado espírita junto com a mãe quando os próprios espíritas começaram a cobrar dele uma posição mais, digamos, moral. Porque ele era muito soltão, dizia, não, posso fazer o que eu quiser, sabe? Tipo Robson Pinheiro, né? Lembra naquela live dele que você mandou, que eu te falei, pô, você ouviu do Robson? Eu falei assim, não, ó, eu como Jesus dizia que estava em qualquer lugar, eu estou aqui na Baixa Augusta. Esse pessoal não é espírita, Jorginho. Eles vendem material por espírita, só que não tem nada de doutrina espírita ali. Tem um fundinho outro de verdade e tem um monte de baboseira no meio. É que o pessoal não tem consciência para ler o negócio e separar. Então aceita tudo como espiritismo, mas não é. E aí, Claudinho, qual é o teu pensamento nisso aí? Dessas três ou duas, ou três figuras que a gente colocou, que começaram como espíritas, depois, quando a gente começou a criar essa coisa moral, peraí, pode ser isso? Não, então, como o espiritismo está muito catequético, muito religioso, eu não sou mais espírita porque tem muita noção moral catequista e tal. Então, eu não conheço profundamente as obras do Bacelli, como você, por exemplo, citou aí dos livros anteriores dele. Eu comprei 2 livros dele, não gostei, achei que o conteúdo, para mim aquilo lá não é de espírito realmente que quer passar alguma coisa de importante para mim. Ele é um médium obsidiado. Os espíritos que se manifestam para ele não são espíritos realmente interessados que as pessoas aprendam alguma coisa de útil. O que eles querem, na verdade, é disseminar coisas erradas sobre o espiritismo, para desacreditar o espiritismo. São aqueles que estão aí para tentar desvirtuar o espiritismo. Eu tenho um livro lá dele, que é o Tecla, que é sobre a vida de uma moça que é relatado por Paulo nas suas epístolas como uma ex-noiva que resolveu seguir a Paulo. Ele coloca uma situação que ele desacredita Paulo. Ele coloca que Paulo virou amante da moça. Quer dizer, ele tá denegrindo a imagem do apóstolo Paulo. Eu não vou acreditar que isso seja verdade.
Para mim, aquele livro foi dinheiro jogado fora. Aquilo lá é uma mentira. Entendeu? Só por esse livro eu já desacreditei em qualquer outro livro que ele tenha escrito. Para mim, aquilo lá não é verdade. Agora você falou aí, como é que é? Gaspareto. Figueira, que árvore que você falou? Não, abacateiro. Hã? O Inácio Oliveira, o doutor Inácio Oliveira, que era Não, que Inácio árvore que você Ferreira falou aí? do Instituto de Saúde Mental. Que árvore que você falou aí? Abacateiro. Abacateiro. Abacateiro? Ah. É porque teve a outra lá que falou que viu Jesus na goiabeira, né? Então ele viu Emmanuel no abacateiro, é isso? Não, não sei se você lembra disso, lá em Uberaba. Ele viu Emmanuel no abacateiro e a outra viu Jesus na goiabeira. No quintal do Chico, ali debaixo do abacateiro dele, aí fazia aquela reunião, ele, Divaldo, aí o Bacelli sempre estava na casa do Chico, papapá, aquele negócio todo, Dona Maria Modesto, tal, sabe, esse pessoal. Então, ele conta essas histórias, né, do Chico. É só pegar aqueles... eu não consegui terminar de ler um livro que a minha irmã me emprestou, do Robson Pinheiro, Legião. Legião, esse eu li. Só até a metade do livro, porque eu não consegui terminar o livro, porque eu achei muita papagaiada aquilo lá. Muita papagaia. Não é espiritismo aquilo lá, cara. Aí o pessoal da doutrina espírita não tem uma pedra de joio, vai aceitando aquelas papagaiadas como se fosse real. E o que é pior, as pessoas que não conhecem o espiritismo profundamente caem nesse conto do vigário. Não, o Claudinho, isso que você coloca, que o Babu está colocando, também é verdade. Porque exatamente pela grande maioria não fazer um estudo mais elaborado, arguitivo da obra básica, isso se torna quase que um romance, né? Porque todos os livros do Bacelli, pelo que eu já li, menos o doutor Odilon, que são de mediunidade, e que eu tenho quase todos, porque eu gostei dos livros de mediunidade dele, são romanceados igual os livros do André Luiz, tal, né? E as pessoas pegam esses livros, digamos assim, paradidáticos, entre aspas, e passam a estudar como se fosse uma apostila doutrinária e usa isso como conhecimento, sem fazer as avaliações corretas, né? Assim como o cristianismo no início teve os seus, vamos dizer assim, as suas personalidades que começaram a desvirtuar o cristianismo, parece que essas pessoas vieram com essa intenção de desvirtuar o espiritismo, porque, para mim, não Já considero conseguiram há muito tempo. Já conseguiram há muito tempo colocar um monte de abacaxi aí que não tem nada a ver com o espiritismo e que o pessoal aceita até hoje. Sim, aí que é complicado, cara. Mas, digamos assim, será que esse tipo também de situação não é uma forma para que as pessoas comecem a se movimentar em relação ao estudo, para serem mais filtrantes? Porque aqui ele fala o seguinte, ó, claro que por espíritos errantes, já elaborados, é uma grande ocupação. Mas os espíritos que não precisam ser tão evoluídos, encarnados, também têm a missão de estudar, de evoluir, de trabalhar, de criar uma arguição. Quer dizer, o movimento é pessoal, né? Se você não faz isso, a dor, o movimento te obriga a movimentar. Não, a casa espírita é toda torta, já não oferece conteúdo, já oferece um monte de coisa mística e o pessoal vai indo. Essa é a questão, cara. Isso daí, realmente, para nós, é um negócio... Porque, sabe, pessoal, eu vejo que, digamos assim, nessa questão de missão que é dos espíritos, eu vejo que estudar e se arguir, ficar pensando em algo pesado. Mas quando a gente entra nesse misticismo de espiritualidade, que a coisa fica muito mais tranquila, acender incenso, ver a natureza, respirar, meditação, aí mistura um pouco que os espíritos também fazem isso, aí a gente embarca, porque ela fica mais palatável para as pessoas simples
do que a gente ficar pegando aqui e debatendo, né? Não é tratado para as pessoas simples, Jorge. O pessoal quer encurtar o caminho. É a mesma coisa com a confissão, com prenda, dar dinheiro. É o que acontece no Espiritismo. O pessoal diz, não, vou acender um incenso, vou ficar no meio da natureza, que isso, a água vai ajudar. É tudo baboseira, é tudo coisa que já aconteceu lá da espiritualidade atrás, de egípcio, de sumério, um monte de coisa que o Espiritismo veio trazer, tirar tudo isso aí, os caras colocaram tudo de novo. Não, ainda estava vendo hoje, horário do almoço, estava vendo lá o Globo Esporte, aí estava falando lá sobre o Santos, né, que estava perto da zona do rebaixamento, aí o pessoal usando sal grosso, jogando assim, sal grosso no estádio, assim, para... Mas, gente, aí eles entrevistaram um astrólogo para falar, não, mas você também pode usar folha de louro, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, mas que povo idiota. Nada material funciona com o mundo espiritual. Negócio de regência de astro. Pra você ver como E no meio outra, espírita o pessoal adora essas coisas e o pessoal aceita. E o pessoal vai embarcando nisso aí, mas cai no fundo. É aquele misticismo e aquele assim, eu não preciso fazer nada. Só não, acender um mas incenso, e fazer outra, tudo. se fosse para alguma coisa de útil, por causa de futebol, é inacreditável. Vamos lá. 569. Sou eu. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Aí vem aí o comentário de Kardec. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais, ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta, segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Ou seja, lá nós podemos ver que tem todos os tipos de missões, até pessoais, tem algumas um pouquinho maior, tipo, um pouquinho que abrange, tipo assim, vamos falar, uma comunidade, um hospital. Então, infinitas missões ali. Tem infinitos afazeres ali. Sim, e isso, Babu, Claudinho, o que eu acho interessante é exatamente isso, porque essa resposta para mim, e principalmente esse item que vem de Kardec, nos coloca o seguinte, que nós não podemos circunscrever a doutrina aquilo que está escrito do século passado, porque deve ter escopos tão amplos que nós não imaginamos, né? Então, digamos assim, tem pessoas, eu tenho percebido muito isso, quando se dá aula principalmente de mediunidade. Aí vai no livro dos médios, que é uma estrutura de base, né? Porque como nós não fazemos ciência espírita, nós não vamos vendo o desenvolvimento de crescer através do estudo. Aí pensa assim, mas o espírito, digamos, é assim que faz o sistema. Não. Mediunidade é tão ampla que a gente não entende. Principalmente foi um grande problema para os espíritas, e isso eu me lembro bem.
quando saiu a série do André Luiz, principalmente quando, se não me engano, que livro que foi? Que eu acho que o Claudinho vai lembrar. Não sei se foi nos Mensageiros ou nos Missionários da Luz. Aonde ele se reúne no plano espiritual para continuar um trabalho mediúnico que havia feito na casa, no centro espírita, que era uma casa de uma viúva. Ou seja, os médiuns encarnados foram levados na hora do sono para esse espaço, para esse local, né? E ali fizeram uma reunião mediúnica para incorporar um espírito muito materializado que precisaria ainda de uma incorporação para ter o contato. Na época, disseram assim, pô, mas espírito não é médium. Claro que o espírito é médium, claro que ele intermedia o trabalho de um espírito muito bruto com um ambiente mais diferenciado. Quer dizer, então, há muitas, sabe, existe um escopo maior que a gente precisa abrir para a gente não ficar preso somente no literal. Então, as obras do André Luiz, quem leu ou quem pretende ler vai ter uma ideia de como são essas missões. A gente vê realmente são de diversos tipos, de diversas formas, né? Então, nenhum espírito, aqui como fala na pergunta anterior, todo mundo está cumprindo alguma coisa. Então, você não fica, teoricamente, não deveria ficar inativo. Então, todos cumprem alguma coisa, porque sempre tem alguma coisa a aprender. Isso é equivalente também ao nível de cada um, né? Espíritos mais desenvolvidos têm missões mais importantes, espíritos mais atrasados que nem a gente têm missãozinha assim, fuleira. Que nem eu falei na hora passada da questão do nosso lar, que lá você tem até a fábrica de suco que tem funcionários. Então é um pessoal que precisa muito de uma rotina igual a Terra ainda. Ó, eu preciso ir lá, bater o crachá, trabalhar 8 horas por dia, voltar para casa, jantar, dormir, acordar de novo, tomar café e bater o cartão, trabalhar 8 horas por dia. Isso é uma coisa puramente material e existe no nosso lar, porque é uma coisa bem material ainda lá. E, Babu, e quando você coloca isso no centro espírita, dizendo o seguinte, que quem mora no nosso lar ainda está muito preso à terra, porque tem que viver como tal, as pessoas criticam, porque acham que o nosso lar é o exemplo do paraíso, tudo é bonitinho, tudo é certinho. Quer dizer, fico olhando o nosso lar dos anos 20, né? Imagina como é que está o nosso lar hoje. É só você pegar o André Luiz, da onde que ele saiu? Do umbral, para onde que ele foi? Para o nosso lar. Que era a condição máxima que ele conseguiria ir, que era alguém muito materializado ainda. Ou seja, e ele teve que ter uma noção de espaço, né? Ficar numa casa, conhecer uma família. E aí o cara falou assim, olha, vamos no parque da cidade visitar. Ah, não, eu sou casado ainda. Aí chega lá, eu tinha casado. Pô. Ele precisa ainda, mesmo que desencarnado, vamos falar assim, morto, assim, né? De ter uma vida espiritual muito regrada ainda igual à Terra, para ele ter uma consciência que ele é um espírito imortal. Sim. Assim, ó, mesmo aqui onde você está aqui, não é para você estar aqui, é para você estar mais elevado. Mas você fica tão apegado às coisas da Terra que você está aqui ainda. Ó. Então ele precisa desse choque ainda, mesmo num plano espiritual, caraca, estou nos planos, morri, o negócio ainda continua. Mas para ele continua uma realidade muito próxima da Terra. Para ele aí sim crescer uma consciência que com os estudos que ele fez, negócio, até eu comentei com um camarada meu, ele falou assim, pô, e o André Luiz, assim, ó, ele vai reencarnar de novo, vai reencarnar com uma grande bagagem, porque ele falou assim, não, porque o André Luiz é o espírito superior. Ele falou assim, não, é um espírito que saiu do umbral, foi lá, teve uma tomada de consciência, estudou e vai reencarnar e vai ter que cumprir as coisas dele, senão, pô, ele já tá, tipo assim, ele tá zerado com as contas divinas, não tá, ele tem as contas a pagar dele, colocar entre aspas, assim, né? Mas ali no nosso lugar, ele precisou ter esse tipo de noção aí, que a vida continua, para conseguir ter assim, pô, realmente, eu não posso voltar para a Terra e ter uma vida medíocre, assim, sabe? Eu preciso elevar mais o meu espírito.
É só ver os hábitos, né, daqueles espíritos que estão no nosso lar. É tipicamente humano, não tem diferença. As pessoas ainda estão muito apegadas a matérias. É muito difícil um espírito que está lá no nosso lar, por exemplo, ele está totalmente abstraído da matéria. Ele ainda pensa como um encarnado. A maioria que chega lá ainda pensa como encarnado, né? Não tem ainda noção de como é realmente a vida espiritual, a vida em outros planetas mais avançados. É muito difícil, é o que eu costumo falar nas aulas, às vezes que eu dou aquelas últimas aulas lá da escola de aprendizes. Falar, a gente tem que sair dessa coisa de querer, depois de desencarnar, ir para o nosso lar. Nosso lar está na zona umbralina. Nós temos que aspirar a ir para planetas mais avançados, mais adiantados, planetas felizes, né? É isso que nós temos que aspirar. Nosso lar é uma extensão da Terra. Os espíritos que estão lá são materializados ainda. Foi o que eu falei na Terra. Falei assim, pô, aí vai caber do merecimento nosso, mas putz, acordar no nosso lar e falar assim, ô, Jorginho, senador, Babu, tá aqui seu crachazinho, vocês vão bater ponto na firma lá 8 horas por dia, depois voltar para casa. Falei, caraca, mano, para. É um purgatório, praticamente. O nosso lar vira um purgatório pra você, cara. Não é, porque o bônus hora, ele é tão simbólico que é o seguinte, você lá no plano espiritual tem que receber um salário para poder querer trabalhar. Ou seja, você não se identifica no trabalho assim, nossa, o que eu quero fazer? Não, se você não receber um salário, você não trabalha. E aí que está. E é através de puxar essa motivação material é que você pode entrar num parque da cidade, em outro lugar, porque você tem que pagar. Porque se você falar assim, o que você quer fazer? Eu vou dar um tempo. Aí você fica sem trabalhar. Mas eu vou trabalhar de graça. O que eu vou ganhar com isso? Ou seja, nós levamos para lá essa ideia do ganho, como se o trabalho ainda fosse um castigo, né? Nós temos essa visão. Eu não sei se é levar para lá, Jorge, mas é tipo assim, estando lá e não ter uma condição maior de uma consciência, assim, de uma espiritualidade maior. Sabe? Não é um texto, assim, pô, porque o cara na Terra não pensou em nada mais além dessa vida cotidiana. Trabalhar, vamos beber, vamos gandaiar. Segunda-feira volta ao normal de novo. Opa, sexta-feira. Então o cara vai para lá, o cara vai na mesma mentalidade medíocre, tá ligado? O cara não consegue aí, vai ser, ó, você ficar à toa aqui, só porque você morreu, só tá vivo. Beleza, tô vivo. Mas você precisa de algo mais. É tipo assim, pegando na mão e devagarzinho com o cara. O cara, opa, caiu minha ficha, que nem aconteceu com o André Luiz. Pô, caiu a ficha dele, começou a estudar, começou a trabalhar em outras coisas. Vai reencarnar para poder ver se na prática tá tudo bem mesmo. E, Babu, você falando isso, sabe o que foi que me lembrou nessa tua voz aí? Foi aonde nós paramos no nosso estudo krishnamurtiano. Lembra nessa parte do livro do Krishnamurti que a gente ficou aí, depois a gente continuou por causa da pandemia. Lembra quando ele fala que você tem que largar o passado e viver de tal maneira que o passado ele é um nada se você não se movimentar como se fosse hoje algo novo e diferente. E lembra que a gente discutiu, lembra que a gente bateu boca assim? Claudinha, que falou assim, mas como é que eu posso largar o meu passado? Porque o Krishnamurti ele não explicava muito isso, talvez só no final do livro ele explicar. Porque a dificuldade você vive hoje repetindo o padrão. Ele dizia, não, você tem que parar de estudar, parar de aprender, porque hoje não pode ser um ontem. Você lembra disso, não? Então, o que você disse foi isso. Quer dizer, nós desencarnamos levando com a gente as mesmas coisas que nós viemos aqui para desaprender. Tem que seguir o conselho do Odorico Paraguaçu. Tem que esquecer o para trás mente e só olhar o para frente mente. Odorico Paraguaçu. Eu não sei dar. Vamos embora, vai. Sucupirana. Deus amado. E tá passando essa novela no vivo, hein?
Hã? Tá passando essa reprise no Viva. No Viva é um canal da Globo dentro da Sky que só passa as novelas antigas. As minhas meninas assistem as novelas antigas da Globo nesse canal. Aí caiu aquela história, pô, eu não gosto de ver novela, mas Jorge, mas você gosta de ver série, qual é a diferença? Aí eu fiquei sem resposta. Aí eu fiquei sem resposta. Principalmente quando tem maratona. Pô, mas você tá vendo uma coisa antiga, cara? Deixa quieto. 570. Os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. A minha pergunta aqui dá um foco, eu acho que melhor. Os espíritos sempre têm consciência dos desígnios que são encarregados de executar? Ah, muito melhor essa. É muito melhor. No meu aqui tá. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? No Noleto, olha a tradução, é porque essa aqui do nosso amigo Salvador Gentili. O do Noleto está assim, ó, os espíritos percebem. Não tem consciência ou compreender, eu acho que dá uma compreensão melhor. Esse se conscientiza, eu achei que é mais. Porque essa sua tradução, ela é mais de contexto do que literal. Eu acho melhor. Porque naquela resposta, ó, a lei divina não permite o mal, foi a melhor explicação daquela pergunta. Aí, só voltando à resposta, né? Não, há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Aí, por isso que eu falo assim, na questão do Chico, voltando à nossa discussão, o Chico sabia muito bem qual a missão dele, qual que era o papel, ele tinha uma consciência. Aí pro Bacelli, o Chico falou que nem era um verme. Eu falei assim, não, o Chico tinha uma consciência. É que Chico não falava as coisas porque sabia que a gente estava na infância ali, tipo que nem tipo é uma caricatura de Jesus. Ele não ia falar as coisas pra gente porque sabia que a gente não ia compreender, a gente ia ficar para baixo, que a gente ia sentir raiva dele. Então Chico tentava apaziguar, mas Chico tinha consciência total das coisas ali, totais assim. Não, sim. Eu acredito que até hoje os próprios espíritas não estudaram completamente Chico Xavier. Chico Xavier ainda é uma grande interrogação. Porque você pensa bem, o movimento espírita, até o programa Pinga Fogo, era uma coisa. Quando o Chico vai no Pinga Fogo, e aí o movimento espírita ele cresce no Brasil. Né? Estava até lá, naquela, o Herculano fez as perguntas, que foi quem amparou ali o Chico Xavier. Você pensa bem, o nosso movimento espírita dentro do Brasil, até 1969, 70, que foi o Pinga Fogo na TV Tupi, e daí para frente o movimento ele cresceu assim exponencialmente. Quer dizer, você pensa bem, e se o Chico não fosse da maneira como ele sempre foi, o movimento espírita, a doutrina teria se perdido dentro do problema. Você pensa bem, o Chico nunca teve uma questão de ser considerado mistificador, nunca teve um problema de ter alguma dúvida em relação aos seus escritos, nunca caiu em contradição espiritual e, principalmente, nunca foi descoberto nada dele que fosse moral. Os outros médios que começaram a pipocar, de repente, pimba, né? O João de Deus, infelizmente, quem conheceu ele no começo da Abadiana era uma coisa, outro médio também, o nosso Bacelli, né? No começo era uma coisa, agora as pessoas já ficam assim, Gaspareto, todo esse pessoal que começou tem muita fama, tentando, digamos assim, quem será que vai substituir o Chico? Até o Divaldo não é uma unanimidade. Depois que ele começou a dar um espetáculo pessoal, tipo um pouco bolsonarista demais, achei até estranho ele se envolvendo. Tudo bem, político pode ser, o espírita tem que se envolver em política, mas saber o que está dizendo, né? Então, o que me estarreceu foi o Bacelli tá lá
defendendo armamento, armamentismo, quer dizer, cara, isso para mim, só isso por si já mostraria que ele é um médium obsidiado. Eu considerei aquilo tão assustador, Cláudio, que eu falei, não é possível, porque isso é a antítese do espírita. Por mais que nós entendamos que devemos ainda ter forças armadas, mas você sugerir armamento para a população, não. Você fala assim, olha, as forças armadas, no cumprir de prova e expiação, é necessário para salvaguardar, porque ainda somos belicosos, mas, digamos assim, está conscrito que cada arma, tal, não sei o quê. Agora, falar de armamento como se fosse uma ideia da direita, não que o espírito não possa ser de direita ou de esquerda, em termos políticos, mas o espírita tinha que ser muito mais espírita, político do que o político espírita. Pô. É por isso que eu já falei do Bacelli lá atrás. Lá atrás ele já mostrava que ele não largava do vício, não controlava a maneira de dizer as coisas. Você acha que é um espírito superior que vai tomar conta de um hospital, de uma coisa? Não tem capacidade. Ele é a pura contradição. Então, quem acredita e fica lendo eles ainda é lamentável, porque não entende o espiritismo, porque o doutor Inácio, no que o Bacelli traz, é uma contradição atrás da outra, o espiritismo. Sou Joe? Sou Joe. Eles tu. 171. Não, 571. Isso. Eu ia ler de trás para frente. Já depois... bebeu? Já bebeu? Eu ia ler 175. Eu fiz uma salada do número. Mas não, é 171. Claudinho, ele foi traído pelo subconsciente inconsciente de 171. Isso que eu fiquei preocupado. É que a gente começou a falar muito desses médium que fica falando um monte de mentira, aí já associou 171 na mente, é isso. Já foi no Código Penal, já foi buscar. Nossa. Somente os espíritos elevados cumprem missões. A importância das missões depende da capacidade e elevação do espírito. Aqui, ó, novamente, Chico. Chico tinha uma missão. A estafeta, depois eu leio o que é a estafeta, que leva uma mensagem, cumpre também uma missão, mas não é a mesma do general. Estafeta, entregador de cartas, telegramas, nesse caso, significa aquele que conduz ou realiza determinado trabalho. Sim. Inclusive, quando eu estava na aeronáutica, o estafeta que pagava as contas para gente. Sim, olha o cara já usando o subalterno inferior. Olha, isso me lembra contas pessoais. Agora, vem cá, Claudinho, só uma pergunta. Era em dinheiro vivo ou você fazia TED? Que o perigo hoje está em dinheiro vivo. Naquela época não existia isso, filho. Era dinheiro mesmo. Era dinheiro. Mas essa questão é o que o Claudinho falou. Conforme a elevação do espírito, ele vai tendo cada vez missões mais importantes, né? Vai ampliando a responsabilidade dele. Conforme, que nem a gente estava falando, aquele pessoal que está no nosso lar, que não tomou consciência ainda, que precisa trabalhar na fábrica de suco, a consciência fechada ali, não consegue. Sua tarefa para manter o nosso lar é fazer o suco lá. Então vai lá fazer o suco. Aí você tem outro, tem os ministros lá dos ministérios, que vai subindo, cada um tem sua missão, dependendo da sua elevação. Porque não teria sentido, né, os espíritos não terem que essa gradação, ela é moral, né? Então, cada um vai ter um encargo, vamos dizer assim, correspondente à sua elevação. Você não vai poder não vai pegar uma criança que está fazendo o prézinho e dar uma equação de segundo grau para ela resolver. Então, você tem que, né, os espíritos eles vão pegando as missões conforme o desenvolvimento deles, né? Isso é uma coisa até lógica. E isso que você falou, o Cláudio, agora é importante o seguinte, digamos assim, quando essas hierarquias mais maduras espirituais se reúnem,
lá, pela hierarquia moral, existe sempre um espírito superior. Digamos assim, tá o doutor Bezerra de Menezes, a Maria Modesto, o Asclepi, não sei o quê. Aí chega o Ismael, que é o responsável pelo Brasil. Ninguém fica assim, caramba, estou me sentindo mal, a luz dele é maior que a minha. Não existe isso, todo mundo está satisfeito onde está, porque está ali, já é. Quer dizer, não há inveja, não há uma. Nem a pessoa se sente ruim, nossa, a luz dele atinge 10 metros, a minha eu nem acendi ainda. Porque cada um consegue saber a condição e ficar tranquilo nela, porque a evolução é contínua, não há uma inveja, não há um. Nossa, mas ele não é Jesus ainda, ninguém fica com esse tipo de fofoca. Igual aquelas reuniões de chefia que tinha na prefeitura. Jesus amado, aquilo era terrível. Não, eu entendo que os espíritos, eles almejam, eles aspiram a chegar num ponto quando vê um espírito superior. O que não existe é justamente o que você falou, existe aquela inveja, né? Aquela coisa de falar mal do outro por inveja. Isso eu acredito que não exista, mas que exista uma aspiração nobre e verdadeira de chegar mais além, isso deve existir. Nós todos temos essa aspiração, é que a gente ainda está meio contaminado, né? Pela matéria, né? E essa elevação, como a gente diz, é puramente moral. Então não tem como dar aquela gambeirada, que nem você está na empresa, ó, o puxa-saco lá ganhou a vaga de chefia, porque o que era mesmo, o que conhece das coisas, não foi porque não é puxa-saco. Então não tem como ser puxa-saco, ser amigo de alguém, é por mérito mesmo de desempenho moral nosso. Exatamente, isso que é legal a gente ver. Senador que usava o estafeta para pagar contas pessoais. Nossa, e dinheiro vivo, hein? Vou indicá-lo para o Randolph. E eu falei para você umas 3 aulas passadas que ele tinha dinheiro no paraíso fiscal lá junto com o Guedinho, ó. Também achei, cara. O estafeta vai pagar a conta dele. O estafeta. E olha só, tem nome até chique. Antes era aqui, agora é office boy, Uber. Não, dele era estafeta, cara. É outro nível. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e alegra-se de a obter. Que aí é que é negócio, eu vou pedir alguma coisa, se eu ganhar é porque eu tenho condição de realizar, né? E quando leva uma negativa, também não fica chateadinho. Pô, o cara não me deu o que eu... Não, por enquanto você não tá legal, você vai ajudar. Pô, tá ótimo. Não tem essa coisa de puxa, né? Cara, fiquei magoado com você. Pô, não somos amigos? Sabe aquela coisa? Eu acho que do lado de lá, tudo depende também do consentimento da pessoa. Pode até ser oferecido uma missão para um espírito. Se ele se achar capaz, ele pega, ele vai à frente. Mas não é imposto. Porque também, para você desempenhar bem uma missão, depende da sua vontade de querer também. Senão, você não vai fazer. Né? Eu lembro de uma passagem lá do Nosso Lar, dos primeiros capítulos lá do Nosso Lar, quando o André Luiz vai lá no ministério lá eu não lembro agora qual ministério, acho que Ministério do Auxílio, uma coisa assim. Ele vai lá para pedir um trabalho. Só que ele vai lá achando que, pelo fato dele ser médico, ele vai conseguir um trabalho de médico lá no plano, lá no Nosso Lar. E aí, quando ele chega, já está sendo atendido uma mulher. E a mulher começa a pedir umas coisas lá para o ministro, aí o ministro fala, ó, você só tem tantos bônus hora aqui, é insuficiente. Acho que a mulher estava querendo ir visitar os parentes, uma coisa assim. Aí você só tem poucos créditos, não dá para você ir lá. Mas aí o ministro fala, olha, a gente colocou você para você trabalhar em tal lugar. Mas lá era assim, assim, assado, só reclamando. Pois é, então a gente colocou você num outro lugar. Mas lá também tinha esse problema, tinha aquilo. Então, mas aí a gente colocou a senhora num terceiro lugar. Mas lá também tinha um problema, tinha não sei o quê. Quer dizer, a mulher não queria nada. A mulher só queria usufruir.
Esse eu me lembro. Foi. E isso tudo o André Luiz escutando o ministro falar com a mulher. Então ele chegou lá já achando que ia trabalhar como médico, ele já baixou a bola quando foi falar para o ministro. Aí ele arrumou um serviço de faxineiro. É assim que começa. Eu vou levar a vassoura junto para não ter problema. 572A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, frequentemente. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. É isso mesmo. Chega lá pensando, fala assim, cara, você quer trabalhar? Você vai ajudar o Cláudio aí, beleza? Trabalhar com o Cláudio? Pô, mas eu não ia muito com a cara dele, dando encarnado. Mas é o que tem, ele também pedia serviço. Aí... E aí isso é duro, porque, Babu, o que você disse é a verdade. Não simplesmente na questão do hábito, mas também na questão do psiquismo, né? Você desencarna com os mesmos, digamos assim, rancores, mágoas, desajustes, sistemas, né? Chego lá, encontro aqueles pessoalzinhos do ginásio lá do São Bento. Cara, eu espero que eu tenha melhorado, porque eu vou me lembrar você vai trabalhar com ele, sei lá, na portaria. Você falou, é com ele que eu vou trabalhar? Caraca, velho. Jorginho voltou àquela questão do amigo dele da escola, que ele até hoje, ó, carrega esse negócio aí, ó, mal resolvido. Por isso que Jesus foi bem inteligente para nós, né? É melhor, se você tem algum problema com alguém, antes de fazer a sua oferenda, vá, reconcilia-te, porque enquanto você está do lado dele, porque você não vai conseguir sair dele, não. Né? Jorginho, lá no psicólogo, Jorginho, lá resolver isso, Jorginho. 573. Em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições pelos meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra realiza uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a realização dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão na Terra. Cada um pode ser útil para alguma coisa. Cara, olha, exatamente por isso que eu sou ufanista do Espiritismo, né? Quer dizer, a gente não pode nunca considerar aquela pessoa é muito humilde por ser pobre, nossa, mas o que, né? Cada um, de alguma maneira, por ser espírito, né, por ser princípio inteligente, é outro nível. Porque você pensa bem, quando nós olhamos sem a visão de princípio inteligente encarnado num corpo físico, não importa, a gente olha, digamos assim, um andarilho da Dutra, por exemplo. Para nós, para a pessoa que não tem uma condição de entender que cada um na sua condição, na sua experiência, pode estar fazendo algo de útil, você pergunta, poxa, mas que tipo de evolução pode ter um cara que vive sem um lar, caminhando pela Dutra, sujo, rasgado, aparentemente sem objetivos, né? Algumas pessoas, que nem eu estava falando, vai ter um círculo bem circunscrito para poder ajudar. E nesse circunscrito, nem sempre também vai estar ajudando toda hora. Assim, que nem você falou do andarilho, ele vai ter alguns momentos que ele vai poder ajudar um pouquinho mais ali. Tem outras horas que ele não vai ajudar tanto, mas ele vai estar cumprindo algum papel ali. O que você acha disso, Cláudio? Assim, como é que você, na sua visão, vê isso? Né? Porque nós temos uma visão muito de status quo, de social, né? Mas vendo essa visão de que o espírito, ele, aonde ele estiver, de alguma maneira, está evoluindo. Ninguém está nesse mundo à toa, com certeza.
Você veio aqui com algum propósito a cumprir. Então, é como aquela aula do Borges, aquela vez que ele falou que eu nunca esqueci. Você tem que ver qual o maior problema que você tem em enfrentar. Esse é o principal objetivo na sua vida. Então, esse é o principal propósito que você tem a vencer. Então, pelo visto, o principal propósito que o senhor tem a vencer é essa mágoa que o senhor traz no seu coraçãozinho, com os seus amiguinhos de escola. O senhor ainda não esqueceu. O senhor vai ter que voltar, se o senhor não esquecer, o senhor vai ter que voltar de novo com esses mesmos amiguinhos até o senhor vencer essa mágoa. Voltar com... Olha, eu espero que eles tenham melhorado. Olha só, não que eu tenha, mas que tenham melhorado. Olha só, como eu sou humilde. E essa coisa do Andari, como eu falei, ele pode uma hora ajudar menos, pode ajudar mais outra hora, mas vai ser uma coisa circunscrita, não vai ser algo grande, algo que vai alcançar grandes pessoas ou grandes. Porque até a gente pegar o livro dos Espíritos mais para frente, que é as leis, que aí o trabalho é uma lei, todo mundo tem que ajudar de alguma forma. E olha, e é isso que eu gosto na doutrina, porque você pensa bem, ela não coloca a palavra trabalho como adjetivo. Uhum. Ela coloca que o trabalho como ocupação útil, né? Útil. Toda ocupação útil é trabalho. Digamos assim, trabalho, eu faço um trabalho honesto, como se houvesse trabalho desonesto. Não. A tua ocupação é útil, você atravessa as velhinhas no sinal, você fica ali ajudando as velhinhas. Pô, é uma ocupação útil, então você está fazendo um trabalho. Não, digamos assim, eu sou um mercenário político. Pô, tem muita importância onde você está, tal, mas você não exerce como se fosse uma ocupação útil. Então, você não está trabalhando. Então, essas colocações, digamos assim, éticas da doutrina dão outro sabor no mundo, realmente. É que nem ele cita o rapaz que trabalha aqui, ele trabalha a terra dele, é uma ocupação útil. É o que ele pode desenvolver ali no momento, O outro, como eu falei, você vai tendo cada vez mais amplitude desse alcance das suas, das suas missões, né, das suas tarefas. Me- Alguns, esse tipo de missão é uma missão que é praticamente individual. Sim. Quem cultiva a terra, por exemplo, ele está promovendo a sua subsistência e, de repente, também a dos outros. Uhum. Então, isso aí é muito individual, às vezes, também. Então, não necessariamente você vai ser um líder político que vai promover a paz entre os povos, mas cada um ali, de pouquinho em pouquinho, está colaborando com isso daí. A gente vê aí nesse período de pandemia que nós passamos, muitas vezes a gente fica nessa ilusão de querer líderes que vão resolver os nossos problemas. Enquanto a humanidade não tiver consciência que é cada um fazendo a sua parte, isso vai integrar um todo que vai colaborar com a melhoria da humanidade em geral, cada um fazendo a sua parte, cada um tendo ali a solidariedade com o vizinho, com alguém que conhece, isso tudo formaria uma rede que o mundo todo se tornaria um mundo melhor, se todos tivessem essa consciência. Então, uma das coisas que eu, assim, não sou cético ao dizer, pandemia não vai melhorar nada a humanidade. Eu não sou tão cético assim, eu acredito que como aquele tema da escola de aprendizes, que a ascensão espiritual se mede em milímetros, você muitas vezes pode não perceber, mas de pouquinho em pouquinho as coisas vão mudando. É só a gente voltar 2.000 anos atrás. Como era a humanidade há 2.000 anos atrás e como é hoje. Mudou muito, melhorou muito. Agora, hoje para amanhã, hoje para o ano que vem, você não vai perceber mudanças. Você só percebe essas mudanças após um grande lapso de tempo. Mas eu acredito que isso vai ajudar a melhorar um pouco o mundo, sim. Vá, Claudinho, então. 574.
qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Ou seja, aqui nós vemos que há pessoas, no entre parênteses, inúteis na Terra. Sim, pessoas que não se engajam, né? Não se entregam e não se entregam ao trabalho. Esses são os mais, digamos assim, eu acho que os mais brutos, né? Porque quanto mais bruto, é como o Cláudio disse, quanto mais bruto, quanto mais imaturo, até a situação do mundo, eles não estão preocupados ou sentem preocupação pelo que acontece. Porque para eles, tipo brutos que são, é o que está acostumado, então tá bom. É como diz a Silvia, né? Você lembra dela? Assim, ó, se você é o diabo e está no inferno, você está no seu paraíso, porque você gosta de estar no inferno. Então, falar para ele, pô, cara, olha, você está no inferno, é lugar ruim. Não, quem disse que é lugar ruim? Então, a questão é a gente perceber realmente isso. Quem falou que eu estou no inferno? Eu estou no meu lugar, caramba. E isso é complicado, gente. A gente vê pessoas aí que às vezes parece que realmente tá vivendo para nada, só para ele mesmo. Uhum. É o que na época da Atenas democrática eles chamavam de idiotes. Daí surgiu a palavra idiota. No grego, a palavra idiotes significava aquela pessoa que só vivia para si mesmo. A pessoa não participava da vida pública da cidade. A pessoa só vivia para os seus próprios negócios. Eles chamavam de idiotes. Hoje em dia a gente vê muitos idiotas aí também. Aliás, parece que triplicou a quantidade, galera. Se fizer um censo, terrível. Então, Jorge, toma cuidado. Então, há experiências na Terra e muitos que não servem para nada. Jorginho ficou perdido ali. Ó. Eu achei assim, eu achei interessante ele falar assim, seu castigo começa frequentemente desde este mundo pelo tédio e pelo desgosto da vida. Sim, o tédio é uma coisa terrível, cara. Tem uma frase do Sartre que ele fala assim, que se você vivendo sozinho, você está entediado, é porque você está com certeza em má companhia. Essa fazenda eu conheço. Isso é verdade, cara. Melhore-se para que você possa viver em boa companhia, né? Se você não se aguenta, melhore-se. 574A. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderiam desaproveitar em nada? Entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes da sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Ou seja, em dois casos, livre-arbítrio. Dois casos, livre-arbítrio. Um, eu já peço para reencarnar na ociosidade, né? O outro, não, eu venho, mas só que chega aqui e dou para trás. Você, opa, deixa eu dar para trás aqui, porque o negócio é muito duro aqui. Sim, porque você pensa bem, ó, quando nós falamos em trabalho e em movimentação, movimentar dói, cara. Movimentar dá preocupação, você é chamado a atenção se você erra. Agora, a pessoa que realmente fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso,
ele está tentando se escudar de ser criticado, de ser falado mal, de ser chamado a atenção. Porque, pô, quem se omite, quem se ocisa, né, fica ocioso, fica assim, não, quando o Claudinho se movimentar e ele mandar eu fazer, eu faço. Mas foi o Claudinho que mandou fazer isso. Quer dizer, ele vai se escudar nas costas do Cláudio, falando, não, eu fiz o que o Cláudio mandou. Quer dizer, é muito mais fácil. Então, isso torna-se, digamos assim, eu vejo muito isso também nas nossas desculpas espíritas, né? É que na outra encarnação eu joguei pedra na cruz, agora eu estou sofrendo, mas isso é um pagamento, eu estou melhorando pelo sofrimento. Quer dizer, a pessoa se escuta e ficar como é que está na situação, porque para ela é muito mais fácil do que assumir responsabilidade e ser cobrado, né? Porque quem faz erra e quem erra chama atenção. Vamos? É o espírito estacionário, né? Estacionário. Mas lembra que a gente conversou em parado estacionário, porque quando você estaciona, muitas vezes o carro fica movimentando. Você não sabe se desce do carro ou sai. Então, quando você está estacionário, eu acho que ainda há uma chance. Agora, o duro é quando você ainda está dormindo. Ou seja, parou o carro e fica assim, não sai do carro, não ligo, não faço nada. Isso eu acho hiper complicado, cara. A pessoa que, digamos assim, tá numa situação difícil e é mais fácil continuar do modo que está, porque para sair você tem que entrar no desconhecido, entendeu? Tem que assumir as consequências de você, digamos... Pô, exemplo prático. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem relações afetivas, entre aspas, afetivas, difíceis, cretinas, mal arrumadas. Por quê? Se ele sair dessa relação, ele vai ficar sozinho. E o cara prefere ficar mal acompanhado do que sozinho. Na verdade é mais assim as mulheres que sofrem, né, com seus maridos, não tanto os maridos com as mulheres, né? Mas muitas vezes acontece. O marido, por exemplo, como tem uma frase que diz assim que as mulheres casam achando que os homens vão mudar e eles não mudam. Os homens casam com as mulheres achando que as mulheres não vão mudar e elas mudam. Elas mudam. Então, assim, muitas vezes a pessoa não quer nada com nada na vida, né? Se encosta na mulher, a mulher se incomoda com isso, e muitas vezes o cara fica com inveja porque a mulher progrediu e ele não. E aí, muitas vezes, ele prefere ficar acomodado a isso daí do que ele mesmo progredir. Então, acontece. A pessoa prefere ficar assim. A pessoa tem medo vamos dizer assim, do novo, do desafio, da mudança. E um grande problema, principalmente nessa parte de relacionamento que a gente colocou aqui, é que tem muita coisa que a gente escolhe por impulso apenas, né? Sim. Aquela coisa de impulso ali na hora, e você acha, e você vai pegar impulsão, você não vai realmente conhecer alguém, você vai no impulso e vai que vai. E é justamente uma hora que você faz alguma escolha que você não tem uma cabeça tão certa ainda, né? Então você acaba escolhendo qualquer coisa e depois lá na frente, ó, epa. E, Claudinho, isso que você colocou trouxe de novo o nosso bate-papo krishnamurtiano, porque nós usávamos o exemplo do seguinte também, que não só o relacionamento, né? Da pessoa que não quer mudar e que se encolhe no seu cantinho. A gente falava assim, né? Meu filho, faça um concurso público. Você nunca vai ser mandado embora. A gente dizia, entre aspas, não criticando, mas o Banco do Brasil. Você entrou no Banco do Brasil. É como o Babu falou, você dorme, vai no Banco do Brasil, acabou o dia, e aí reclama, puta, que emprego, cara. Não, meu filho, mas você está empregado, pensa bem. As pessoas estão aí passando fome. Aí você passa 30 anos no Banco do Brasil, não
moço humilde do bancário simples, criticava o chefe, o gerente, mas você ficava naquela vidinha de bater cartão de manhã. Lembra, Babu, que a gente falava sobre isso? E o Krishnamurti dizia ao contrário, que você tem que se arriscar. Você não pode se defender da vida. É como se fosse um barco, né? Quem fala isso é o Krishnamurti. O barco ele fica muito protegido quando está atracado, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Ele tem que enfrentar a onda. Também isso é uma ociosidade, não é, Cláudio? Você faz um concurso público, chega no Banco do Brasil todos os dias, reclama do chefe, 30 anos, puxa, vou esperar a minha aposentadoria, vou receber ela integral, aí eu vou aproveitar a vida. O cara morre antes. Não, depende do aspecto que você coloca. Por exemplo, o cara pode entrar como bancário, profissionalmente ele pode não ter grandes aspirações. Mas se ele entrou como um bancário, ele aproveitou, estudou, melhorou o seu relacionamento, criou seus filhos, educou bem, tudo mais, eu acho que isso é válido. Agora, no mundo que a gente vive hoje em dia, principalmente hoje em dia, por exemplo, você abrir mão de um emprego estável é loucura. Você não sabe como é que vai ser Eu tive um irmão que fez isso. Ele tinha um emprego estável no CTA. Ele abriu mão para abrir um negócio mirabolante, achava que ia ganhar muito dinheiro. O que aconteceu? Faliu. E aí ficou sem o negócio, ficou sem o emprego, dependendo dos irmãos para ajudar. É complicado. Então, assim, a gente tem que separar o aspecto pessoal do aspecto profissional. Sim, claro. Principalmente em estatal, em órgãos públicos, você está careca de saber que muitas vezes ninguém consegue subir sem um pistolão. Agora, se ele aproveitou o emprego dele, ele vivia a vida inteira no mesmo cargo, mas aí aproveitou para melhorar a si mesmo, melhorar Sim. moralmente. Né? Aí Ele não tá... estudou, ele se aperfeiçoou, ele mudou, acabou com vícios, acabou com uma série de defeitos que ele tinha, ele passou a se relacionar melhor com o semelhante. Para mim, isso é válido. Não, sim, Claudinho, porque aí ele não está ocioso. Eu digo ocioso é aquele cara que entra naquele lugarzinho, senta naquela cadeira e naquela mesa durante 40 anos, tem até a marca do paletó dele ali. Ele se protege de si mesmo, do mundo, ficando nesse tipo de coisa. Agora, o cara entra no Banco do Brasil como faxineiros, que às vezes entram para serviços gerais. Aí o cara estuda, vai ser caixa, o cara se aproveita, vai estudar à noite, levantando meia-noite para poder dormir, para poder estudar economia, o cara vira gerente, pô, esse cara está se movimentando, ele está na função que ele buscou. É tipo, o Cláudio, digamos assim, você deve ter chego a conhecer gente que entrou com você na aeronáutica na hora que serviu, ficou na função, foi estudar para cabo, aí entrou no curso de sargento das armas, quer dizer, aí foi, sabe? Quer dizer, o cara queria ser militar e ele não conseguiu fazer uma academia, mas está se movimentando. Eu acho que tem que aproveitar, vamos dizer assim, nas circunstâncias que cada um tem, aproveitar para melhorar a si próprio. Na verdade, é isso que nós estamos aqui no mundo. Porque se pensar só no aspecto material, nem todo mundo vai conseguir mesmo. Não vai ter estatal para todo mundo. Por isso que a gente tem que separar. Qual que é a missão do espírito aqui na Terra? É se elevar moralmente, né? E isso a gente precisa de emprego, a gente precisa se movimentar em algum trabalho. Tem aquele que consegue suportar, que nem a gente está colocando aqui, um trabalho no Banco do Brasil, e ele fala assim, putz, eu queria ser veterinário, tal, tal. E tem aqueles outros que 40 anos ali, e depois ele tenta resolver. Tipo assim, mas ele pode, que nem o Claudinho falou, em paralelo a isso, fazer um curso de filosofia, fazer de história, ele, como pessoa, moralmente se elevar. Mas tem aqueles outros que se encaixam ali, que só conhecem a vida material, é 40 anos naquela função, sai dali
não progrediu nada, tipo, em dois sentidos, tanto material como Espiritual. espiritual. E o mais importante é o espiritual, né? Exatamente. Claudico, 8h18 aí, meu filho. Podemos ir para a última. Beleza. 570. Era eu ou é o Jorginho agora? É o Babu. Jorginho, Não, né? Babu. Eu, 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia ligada a essa palavra, tem um caráter menos exclusivo e principalmente menos pessoal. Sobre esse ponto de vista, como reconhecer que um homem tem uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Não adianta só ser um banqueiro milionário, mas e aí, o que você facilitou? Qual foi a sua missão espiritual? Você levou um progresso material, mas e aí? Espiritualmente, assim, é porque os espíritos vão perguntar essa parte moral e espiritual. E aí, qual que foi E, a sua contribuição moral para a humanidade? Ah, nenhuma. Então, mas aí, Babu, você colocou uma coisa importante também. Digamos assim, você é um agricultor, nasceu na roça. Aí você trabalha a terra, se casou, tem lá os seus filhos, mas cria uma família feliz, cria espíritos que encarnaram lá, você os educa moralmente, porque é como vocês falaram, e isso é bom que fique gravado. A questão não é vencer materialmente na existência, e sim vencer-se moralmente na existência. Então, se você é uma pessoa simples, sem arcabouços intelectuais, mas você fez uma família moralmente equilibrada, você já melhorou seu semelhante. foi uma coisa que eu estava discutindo, não sei com quem, que eu falei assim, o que é vencer na vida, né? Vencer na vida materialmente ou espiritualmente? Aí você vai. E nós entendemos que, pela doutrina, não sei se é na pergunta 345, não sei, mas aquela questão que a gente ouviu o seguinte: o mundo espiritual é o mais importante, o mundo material pode acabar e ele permanece. Então, na verdade, o que o Babu está colocando para essa pessoa é o seguinte: na doutrina, é vencer moralmente. Porque se o mundo material, numa guerra nuclear, terminar, para nós espíritos não fará a mínima diferença. Nós iremos continuar. Então, vencer na existência é transformar-se, domar as suas más inclinações e melhorar-se. Se nós acreditamos que nós não vivemos uma vida só, se a gente sabe que a verdadeira existência é do espírito, a gente tem que entender que isso aqui é secundária, matéria é secundária. Nós vamos continuar Secundário. existindo com ou sem matéria. Então, quem é materialista, que não acredita em nada depois da morte, para ele o mais importante é isso aqui, porque a realidade que ele conhece é essa. É a única coisa palpável para ele, é isso aqui. Então, ele vai lutar com unhas e dentes para se dar bem na vida, muitas vezes em detrimento dos outros também. Sim, Né? isso é verdade. Nós que sabemos que isso não é assim, quem continua aí apegado, muito apegado à matéria, achando só que a matéria vale, depois, quando ele desencarnar, a decepção vai ser enorme. Isso Cláudio. Essa palavra que você usou vai ser um choque decepcionante. Perceber a vida continuando e você ter que se assumir, pô, você está vivo, cara, e agora? O que eu faço com isso? E o que é pior, né? Porque tudo que ele mais ama é a matéria, ele vai ficar sem nada do que ele tinha, né? Teoricamente. E a famosa prestar contas, né? Do que tinha, do que fez e a consciência por cima de tudo, né? Por isso que Exatamente. eu estava explicando para alguém aqui a frase,
Está no Evangelho. Agora não vou só lembrar se é de Jesus ou dos apóstolos que falaram se foi Jesus. Né? Com a mesma. Eu esqueci, não é a mesma força, mas vou falar força. É com a mesma força que você julga, você será julgado, né? Com a mesma. Com a mesma medida que você Com a julga. mesma medida. Por quê? Não é ninguém que vai usar a mesma medida, é você mesmo que vai se julgar. Então, às vezes, a mesma medida que você cobrava de alguém, você vai usar para se cobrar mesmo. Assim, é agora. Que você vai ver, assim, o interessante é eu, não o outro. Não é o outro. Vamos embora. Porque o Claudinho tem que ir no mercado. Claudinho!